Corinthians prepara um movimento ousado no mercado da bola. Negociação internacional pode mudar o patamar do elenco. A torcida já sonha com a chegada de um craque de renome mundial. Expectativa cresce para anúncio bombástico nos próximos dias. Um reforço capaz de transformar o Timão. Confira. O Timão levou a pior no Brasileirão Betano. No último sábado, 16, Corinthians e Bahia se enfrentaram pela 20ª rodada do Brasileirão Betano. A partida teve início às 21 horas. Horário de Brasília, e aconteceu na Neoquímica Arena. Michel Araújo abriu o placar para o tricolor de aço logo no primeiro minuto do confronto. Ainda na primeira etapa, Garro chegou a balançar as redes para o Timão, mas o lance foi anulado após revisão do VAR. Apesar disso, o Corinthians conseguiu empatar com um gol de Guinegão, mas a igualdade durou pouco, pois William José marcou de pênalti e colocou o Bahia novamente na frente do placar. Já no segundo tempo, nenhuma das equipes conseguiu acertar as redes da Neoquímica Arena. Com isso, o tricolor de aço venceu os comandados de Dorival Júnior por 2-1. Torcida do Corinthians se divide sobre o trabalho de Dorival Júnior após derrota para o Bahia. É o menos culpado. Enquanto alguns torcedores culpam o técnico pelo baixo desempenho no Campeonato Brasileiro, outros responsabilizam o elenco. Dorival Júnior divide a opinião da Fiel. Após mais uma derrota, Dorival Júnior dividiu a opinião da torcida no X, antigo Twitter. Para alguns torcedores, o péssimo desempenho do Corinthians no Brasileirão Betano é culpa do técnico. Abre aspas. Dorival conseguiu levar o time do Corinthians para lutar contra o rebaixamento de novo. O Corinthians está ferrado. Ou cai o técnico ou o time. Depois do Dorival, não tem um jogador que não tenha caído de produção, disseram. Por outro lado, muitos torcedores defendem Dorival, apontando que ele não é o principal responsável, já que o time enfrenta diversos desfalques e problemas no elenco. Até agora o Dorival é o menos culpado. 2 gols com erros individuais. Eu não vou culpar o Dorival. É impossível fazer algo bom com pessoas burras. Cara, como eu vou culpar o Dorival? O time que é burro. Analisaram. Quando o Corinthians volta aos gramados. No próximo domingo, 24, Vasco e Corinthians se enfrentam pela 21ª rodada do Brasileirão Betano. A partida terá início às 16 horas, horário de Brasília, e acontece em São Januário. Fabinho Soldado perde força no Corinthians e bastidores apontam desgaste, diz setorista. Saída de Cauê, caso Depa e vazamento de negociações aumentam o desgaste do diretor de futebol do Timão. Demissão, Fabinho Soldado vê pressão crescer no Corinthians. A situação de Fabinho Soldado dentro do Corinthians tem se tornado cada vez mais delicada. Diretor de futebol do SCCP, ele vem recebendo críticas de diferentes setores da diretoria, informa o setorista Thiago Salazar. Nos bastidores, já há quem fale em um processo de fritura contra o dirigente em entendimento compartilhado, inclusive por pessoas próximas ao próprio Fabinho. A saída do jovem Cauê Furquim para o Bahia é apontada como um dos fatores que pesam negativamente na avaliação de seu trabalho. A principal reclamação é de que o gestor de futebol não se movimentou para renovar o contrato do atacante do Timão, mesmo com o garoto já trabalhando com o elenco profissional e sendo relacionado para partidas. Motivos que vão minando o Fabinho Soldado no Timão. Para piorar, Fabinho não teria sido avisado sobre a viagem do atacante para a realização de exames médicos no Bahia, completa a apuração de Salazar. Outro episódio que gerou desconforto foi o caso Memphis Depay. O holandês reclamou de atrasos salariais. Internamente, a diretoria entende que houve falha na comunicação por parte de Fabinho, que seria o responsável por fazer essa ponte entre elenco e SCCP. Wesley pode voltar ao Brasil com o Corinthians buscando um ponta, mas destino pode ser o Cruzeiro. Atacante revelado no Timão desperta interesse do Cruzeiro e também é observado por clubes da Europa, mas futuro ainda está indefinido. Ex-Corinthians pode reforçar o rival e voltar ao Brasil. O Corinthians pode ver um de seus últimos talentos revelados vestir a camisa de um rival nacional. Wesley, atacante de 20 anos formado no Timão, está no radar do Cruzeiro para a sequência da temporada. O jogador defende atualmente o Al Nassr, da Arábia Saudita, equipe onde atua ao lado de Cristiano Ronaldo. Essa não é a primeira vez que o nome do ponta é ligado a um retorno ao futebol brasileiro. No início do ano, Wesley foi especulado em clubes como Botafogo e Flamengo, mas as negociações não avançaram. Agora, surge o interesse do Cruzeiro, que busca reforços de velocidade para o elenco comandado por Leonardo Jardim.
De acordo com informações do portal Cruzeiro 365, a equipe mineira monitora a situação do jogador e avalia a possibilidade de uma investida. O jovem teve pouco espaço em sua primeira temporada na Arábia, com apenas 22 jogos disputados, marcando um gol e dando 2 assistências. Nome pode rolar. O Cruzeiro abriu a janela de transferências com o objetivo de contratar ao menos 2 atacantes de lado. Um deles deve ser o colombiano Sinisterra, ex-Premier League, que está próximo de ser anunciado. Wesley é visto como opção para ocupar a segunda vaga no setor ofensivo. Apesar do interesse, o caminho para um acerto não é simples. O atacante também é observado por clubes europeus, o que pode dificultar a negociação. Até o momento, não há tratativas concretas, apenas sondagens e conversas preliminares. O Corinthians pode estar diante de uma das maiores movimentações de sua história recente no mercado da bola. Nos bastidores, ganha força a possibilidade de uma investida ousada pelo atacante Paulo Dybala, atualmente na Roma, da Itália. O argentino de 31 anos, dono de uma carreira de destaque no futebol europeu, tem contrato com o clube italiano até 2026, mas rumores crescentes apontam que o timão poderia tentar antecipar uma negociação ainda nesta janela de transferências. A diretoria alvinegra estaria disposta a colocar na mesa uma proposta de peso, capaz de chamar a atenção do futebol mundial. O interesse não é apenas pelo nome consagrado, mas pelo impacto que Dybala poderia gerar dentro e fora de campo. Experiente, técnico e decisivo, o atacante vem de uma temporada consistente. Foram 36 partidas disputadas, 8 gols marcados e 4 assistências, números que mostram sua relevância mesmo atuando em um dos campeonatos mais competitivos do planeta. A chegada de um jogador desse nível teria o poder de transformar não apenas o elenco, mas também a imagem do Corinthians no cenário internacional. A fiel, apaixonada e acostumada a sonhar alto, já começa a imaginar a possibilidade de ver Dybala vestindo o manto alvinegro e liderando o time nos principais desafios da temporada. O impacto seria imediato. Patrocinadores, mídia e torcedores se voltariam para o clube, reforçando sua visibilidade e grandeza. Para Dybala, vestir a camisa do Corinthians significaria assumir um novo protagonismo, algo que sempre marcou sua trajetória. Ele teria a chance de se tornar um ídolo de uma das maiores torcidas do mundo, com a possibilidade de escrever capítulos históricos no Parque São Jorge. Sua experiência em gigantes como Juventus e Roma poderia ser determinante para conduzir o timão em momentos decisivos, seja no Brasileirão ou em competições continentais. A diretoria entende que uma contratação dessa magnitude não é simples, envolve cifras milionárias e negociações complexas, mas a ambição está posta. O clube deseja montar um elenco forte, competitivo e que recupere o protagonismo nacional e internacional. Um craque como Dybala não apenas reforçaria a parte técnica, como também abriria portas para que outros atletas de renome considerassem o Corinthians como destino. Apesar de tudo ainda estar no campo das especulações, a simples ideia já movimenta o ambiente corintiano. A cada nova informação, cresce a expectativa e a ansiedade da fiel. Afinal, seria Paulo Dybala o nome capaz de liderar essa nova era do timão? O certo é que o torcedor deve acompanhar de perto os próximos capítulos. E aí, fiel torcedor, você concorda com a contratação do Paulo Dybala para o Corinthians? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários e comente. Vai Corinthians! Assista essa playlist das notícias do Corinthians que estou te recomendando aqui no final. Obrigado por nos assistir e até o próximo vídeo, torcedor. E só para você que ficou até o final desse vídeo, garanta agora mesmo a camisa oficial do Corinthians ou a caneca personalizada. Link na descrição do vídeo ou no comentário fixado. Não perca essa oportunidade.